Olá meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado e nessa segunda-feira o principal destaque é a conclusão da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro com o Internacional jogando em casa contra o Cuiabá. A expectativa que eu tenho criado em relação ao Inter, principalmente por conta dos jogos atrasados, tem se cumprido. O Internacional venceu mais uma, né? No último jogo aqui, o Internacional venceu o Fortaleza dentro de casa, já subiu para a 8ª colocação do campeonato, com 35 pontos, e ainda tem 2 jogos atrasados em relação a Botafogo, a Palmeiras, a Fortaleza, e um jogo atrasado em relação ao Flamengo. Então é um time que tem a condição de se aproximar dos líderes e de brigar, talvez por título, seja puxar muito a corda ainda, mas pelo menos para o G4 eu acho totalmente possível. O Inter se reforçou muito bem, trouxe um elenco de peso para disputar 3 competições, infelizmente para o Inter acabou caindo nas 2 competições de mata-mata, caiu na Sul-Americana e caiu na Copa do Brasil, mas com o foco total no brasileiro, o Inter tem condição sim de brigar por voos maiores. Além disso, a gente tem alguns jogos complementares. Na Itália, a Udinese visita o Parma. A Udinese começou bem o campeonato. A Lazio enfrenta o Verona, que é um adversário chato, mas que a Lazio tem o costume de vencer dentro de casa. A gente vai falar sobre isso. E tem outros jogos complementares também nessa segunda-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda, dia 16/9. Vamos começar o nosso planejamento falando um pouquinho sobre os jogos na parte da tarde para complementar o nosso trabalho. O jogo principal para mim é o jogo do Inter. Essa iluminação aqui não está 100%, é um abajur mirado na minha cara, mas está um pouco melhor do que ontem. Queria agradecer quem esteve no BetMasters nesse sábado, esteve lá comigo, tirou uma foto, trocou uma ideia, tomou um café, foi um prazer encontrar todos vocês. Infelizmente eu não vou estar presente no domingo, eu tenho que voltar, tenho outros compromissos em casa, mas foi um prazer estar com vocês nesse sábado. Vamos voltar para falar da parte da tarde. Na Itália, a Udinese começou bem o campeonato italiano. São 2 vitórias e um empate e nenhuma derrota. O time do Parma, que subiu de divisão agora, surpreendeu, se não me falha a memória, a equipe do Milan, empatando no primeiro jogo com a Fiorentina, depois venceu o Milan por 2-1 em casa, só que perdeu para o Napoli. A derrota para o Napoli foi aquela situação onde o Napoli virou no último lance do jogo, né, se não me engano, com o gol do Anguissa, né, porque o Parma estava com um jogador a menos. Então isso mostra que o Parma marcou em todos os jogos, isso mostra que o Parma, até ficar talvez com um jogador a menos, poderia ter complicado a vida do Napoli na casa do Napoli. Então é uma equipe que tem que ser observada de perto, tá? Gosto de pensar num jogo aqui para correção de preço, bom jogo à tarde, né, pra gente poder acompanhar, bom jogo para leitura de jogo, principalmente para você que está começando no trade, acho legal. Para Panther é mais complicado. Se você é um Panther, acho que você tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque a Udinese começou bem, mas enfrenta uma equipe que vem de derrota, mas que perdeu por um detalhe de expulsão. Então, sinceramente, não me assusta o Parma ser mais favorito aqui dentro da casa dele. Além disso, temos Lazio e Verona. É favorito a Lazio? É favorito a Lazio. Nos últimos jogos entre eles, principalmente na casa da Lazio, 1-0, 2-0, aqui uma derrota para o Verona em 2020, 2-1 e um empate 0-0. Tem o costume de vencer, mas é um time chato, né? Se a gente pegar o Verona no campeonato, o Verona começou com uma vitória por 3-0 contra o Napoli, já abrindo o campeonato, perdeu por 3-0 também em casa para a Juventus e depois venceu o Genoa fora. Vencer o Genoa fora é uma situação extremamente importante para desempate. Não sei se o Verona vai disputar contra rebaixamento, como já fez alguns anos atrás, ou se vai disputar por vaga em cenário de competições de mata-mata na Europa. Mas vencer o Genoa na casa do Genoa provavelmente é uma situação que poucas equipes vão vivenciar. Por exemplo, a Inter de Milão já foi visitar o Genoa e não conseguiu vencer. O jogo ficou 2-2. Então já é uma situação bem interessante, tá? Eu, apesar de concordar com a cotação da Lazio, por ser uma equipe tecnicamente melhor e por achar que esse campeonato na Lazio, times de meio para baixo da tabela, ela tem condição de levar na boa e times do meio para cima, ela vai se complicar, eu acredito que a cotação é justa, mas não colocaria dinheiro. Dito isso, eu acredito que a gente pode ter aqui um favorito se complicando, porque o Verona já venceu a Inter, perdeu para a Juventus, mas venceu o Genoa. No saldo fica positivo.
em relação à dificuldade de confronto. Eu acho que a Juventus esse ano vem para disputar título, né, por conta do novo treinador, Thiago Motta e tudo mais. A Lazio perdeu o Ciro Immobile, seu principal atacante, ganha um pouco mais talvez em juventude, velocidade, piriri, pororó, mas ainda acho que é uma Lazio que não passa tanta confiança tecnicamente. É superior ao Verona, mas tecnicamente para mim não está na minha principal prateleira. Eu não traria a Lazio aqui hoje para trabalhar a favor. Dito isso, se é um favorito que pode se complicar, a gente pode tentar buscar, se você quer trabalhar uma vitória da Lazio, uma cotação mais elevada, quem sabe uma vitória da Lazio no segundo tempo, ou a Lazio perdendo o jogo, tentar buscar aqui uma dupla chance, não teria problema se no ao vivo você estivesse vendo aqui um sinal. Se você é um trader, melhor cenário possível. A Lazio, se a gente pegar, venceu o Venezia na estreia do campeonato por 3-1. Perdeu para o Udinese fora de casa, 2-1. Empatou com o Milan, 2-2. Então ainda é uma Lazio que não passa tanta confiança. Se você é um trader, traz o benefício da dúvida a seu favor. Se ela começar bem, uma correção de preço contra o Verona não vai fazer mal para ninguém. Se ela começar muito mal, ou não estiver de acordo com a sua leitura, ou você fica de fora, ou se tiver metodologia, dá para fazer uma correção da Lazio aqui também. O que não dá para fazer ainda, na minha humilde opinião, é vir de olhos fechados, confiando na Lazio, pelo fato talvez de você duvidar um pouco mais do Verona, ou pelo fato de você ter uma memória afetiva com a Lazio. Calma, tá muito cedo ainda, tá? Então toma um pouco de cuidado. O que a gente pode tirar de informação? 1-0, 1-1, 1-1, 2-0, 3-3, 4-1, mas depois de novo, 1-0, 2-1. Não é um jogo que tem um estilo tão aberto. Ele tem um potencial, mas no pré ele acaba ficando um pouco mais amarrado. Então vou tomar um pouco de cuidado para te indicar gols por aqui, beleza? Além disso, dá pra gente complementar aqui com Estrela da Amadora e Boa Vista. Pouca informação ainda, né? O Campeonato Português acabou de começar. O Estrela não começou bem, não venceu nenhuma partida. E o Boa Vista venceu apenas uma. Jogo complementar aqui, só para colocar mesmo dentro da nossa expectativa. Raio Vallecano e Osasuna, também jogo praticamente de meio de tabela na Espanha. Também você pode colocar aqui um jogo complementar ou quem sabe uma correção de preço. Fica a teu critério. Vamos para o nosso jogo principal, que é Internacional e Cuiabá. O Cuiabá, se a gente pegar aqui os últimos jogos do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, ele venceu o Criciúma por 2-1 e só. Nos últimos 8 jogos no Brasileirão, dentro e fora de casa, o Cuiabá só teve uma vitória. Perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Vitória, perdeu para o Grêmio, empatou com o Galo, que não é um resultado ruim fora de casa, tomou uma goleada do Palmeiras e empatou com o Juventude. Realmente é uma situação aqui um pouco mais calamitosa do Cuiabá. O mesmo Cuiabá que há algum tempo atrás venceu o São Paulo, venceu o Bahia, se não me falha a memória, empatou com o Flamengo, o mesmo Cuiabá, né? Então veja que são momentos distintos. O Inter, por exemplo, não viveu um momento muito bom no início, teve vários jogos atrasados, como eu falei, mas nesses últimos jogos, tirando a derrota aqui para o Internacional, o Inter vem numa invencibilidade muito grande. Dentro de casa, aqui utilizando o PDF de apoio, o Inter vem de 5 jogos de invencibilidade com 3 vitórias consecutivas e conta agora com a volta do Ener Valencia e principalmente do Borré, que serviu à seleção colombiana. Não entrou em campo, mas esteve presente na escalação. Então é um Inter muito forte. Eu comentei no início do vídeo da possibilidade do Internacional chegar cada vez mais acima na tabela, né? Hoje eu não duvido de um Inter disputando 4ª, 3ª colocação daqui a um tempo. Tem elenco para isso, é bem treinado, talvez ainda tenha que corrigir alguns pontos, principalmente na parte defensiva, né? Nos últimos jogos o Internacional dentro de casa tomou gol pro Juventude, tomou gol pro Atlético Paranaense, 2, tomou gol do Palmeiras, tomou gol do Fortaleza, só não tomou contra o Cruzeiro. Pode corrigir um pouco isso, mas tem conseguido pontuar, tem conseguido resultado. E se vencer esses 2 jogos que faltam, esse jogo contra o Cuiabá vai ser o 24º e o jogo contra o São Paulo, provavelmente ali o 25º. Então é uma possibilidade, claro, vencer o São Paulo vai ser outros 500 em São Paulo, com o São Paulo tendo aí talvez um foco na Libertadores, talvez não seja impossível, é difícil, mas o São Paulo vai ter esse foco na Libertadores da América no jogo, provavelmente na volta. Então eu não duvido de um Internacional brigando forte na parte de cima da tabela. Em relação aos números do Inter, o Internacional não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, pelo menos nos últimos jogos, 45% dos jogos o Inter saiu na frente do placar, mesmo número do Cuiabá, né? 9% dos jogos apenas o Inter
deixou de marcar gol, então é uma equipe constante, não é goleadora, mas é constante, porém, em menos de 30% dos jogos apenas o Inter deixou de sofrer. Também é uma média que já chega a um gol por jogo sofrido, então esse talvez seja o calcanhar de Aquiles do Inter. Por não ser goleador, se pudesse sofrer um pouco menos, seria um pouco melhor. O Cuiabá marca apenas 2 gols a menos do que o Internacional, mesmo número de jogos. Teve 2 vitórias a menos, não é tão diferente assim, porém, defensivamente chega a quase 2 gols sofridos por jogo, o que é um problema, né? Em relação ao aproveitamento, o Cuiabá é aquele time, carinhosamente, que eu chamo de safado. Ele não precisa de tantas finalizações no alvo para marcar um gol, pelo menos precisa de uma a menos do que o Internacional. Então o Cuiabá já mostrou isso contra o Bahia, já mostrou isso contra o São Paulo, não é uma equipe que vai precisar ter muita posse para criar perigo, principalmente agora com a volta do Pita, né, o Isidro Pita, que teve no elenco na seleção paraguaia que venceu o Brasil, né? Então eu não duvido de um Internacional que tem problemas defensivos, com o Cuiabá que costuma surpreender fora, de um Inter sofrendo um gol por aqui. É um pouco mais complexo, talvez o mercado não espere. Vamos ver como é que está a cotação do ambas marcam nesse jogo. 2,38 o mercado não espera. De fato, o mercado ele não acredita, mas eu não duvido. No recorte, os últimos jogos não são uma coisa tão boa. Não marcou contra o Vitória, não marcou contra o Palmeiras na goleada e só marcou contra o Galo. Mas no Inter vocês viram, o Inter só não sofreu contra o Cruzeiro. E eu acho que esse mercado ele tá realmente acreditando que vai ser um massacre do Inter e duvidando muito do Cuiabá. Eu não duvido que o Cuiabá possa surpreender aqui. Um jogo para pelo menos 2 gols também me agrada, viu? Por conta principalmente da defesa do Cuiabá. É uma cotação ainda um pouco baixa, mas tem um potencial aqui para a gente pensar no cenário de over 1,5. Primeiro tempo do Inter não é bom. Cuiabá vence mais no primeiro tempo, tem mais gols marcados, porém já tem mais gols sofridos, né? E o segundo tempo acaba sendo um segundo tempo mais over. O Internacional ele ultrapassa o número de vitórias, mantém o número de derrotas mais baixo, dobra o número de gols do que o adversário e o número de gols sofridos é igual. Então o Inter tem muito mais potencial para sofrer na segunda etapa, né? Vale a pena ficar de olho nisso. Outra coisa, Cuiabá sofre muito de cabeça, Internacional atrás do placar ou Internacional tentando buscar uma vitória ou um empate. Situações de bola aérea para o Inter, escanteios para o Inter, pode ser o diferencial por aqui. 73% dos jogos do Inter em casa e 73% dos jogos do Cuiabá fora, com over 1,5. Para mim, com uma cotação acima de 2, me agrada bastante pensar nesse cenário. Como a gente tem aqui um Cuiabá que já, pelo menos nessa memória anterior, que já complicou a vida de outros adversários, eu não traria um viés para esse jogo. Eu sei que o potencial do Inter vencer é maior, mas eu não traria um viés nesse jogo. Eu esperaria uma confirmação, principalmente você que é um trader, no ao vivo, tá? O Inter ele pode começar amassando com posse, mas posse de bola contra o Cuiabá às vezes não vai ser o suficiente. O Cuiabá ele pode buscar um contra-ataque e ele precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol do que o Inter. Então, verifica se você quer trabalhar a favor do Inter, do Colorado, como que está a recuperação de segunda bola, se o Inter cede a oportunidade de contra-ataque para o Cuiabá ou não. Mergulhe um pouco mais fundo do que só a posse de bola ofensiva do Inter. Isso já é esperado, tá? Cuiabá fazendo uma marcação-pressão alta, aí pode ser um jogo um pouco mais perigoso para você estar no mercado e talvez o mercado de gol seja mais atrativo, porque se ele está subindo linha para poder marcar o Inter na saída de bola, ele está trucando uma equipe que sabe jogar e que pode pegar também a defesa dele de calça curta. Agora, um Cuiabá fechado, compactado, tentando buscar contra-ataque, a obrigação do Inter, obviamente, já é ter a bola. Isso provavelmente vai acontecer, então mergulha um pouco mais fundo nessa análise, tá? Não duvido de um Cuiabá marcando um gol aqui, tá bom? Mas o Inter já mostrou que dá para buscar no final, já conseguiu vitórias no finalzinho, por exemplo, contra o Fortaleza. É uma equipe que tem de onde tirar, principalmente com a volta do Borré. Esse over 1,5, esse ambas marcam me agrada bastante. Mas no mercado de match odds, no mercado de resultado final, o Internacional, precisando da vitória no segundo tempo, massacrando o Cuiabá com uma odd acima de 2, também me agrada, tá? Agora, Cuiabá na frente do placar, dupla chance do Inter, também pode ser uma boa. Principalmente se você é trader, comprando situações de bola aérea do Internacional. Fechou? O Cuiabá, como eu falei, fora de casa não vence há 3 jogos e nos últimos 8 do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ele só venceu uma partida. E teve mais um dado específico aqui que eu vi, vou utilizar aqui o SofaScore. Olha só, o Inter ele saiu na frente em 4 dos últimos 5 jogos que ele fez contra o Cuiabá. O Cuiabá sofreu gol nos últimos 5 jogos consecutivos e o under 2,5 aconteceu em 6 dos últimos 7 jogos. Então cuidado na hora de puxar muito essa corda em relação
relação a essa situação de gols. Os últimos jogos, olha que curiosidade, 2-1 para o Cuiabá, na casa do Inter, 1-0 para o Inter e 0-0. Então, o Cuiabá, da última vez que esteve em Porto Alegre para jogar no Beira-Rio, ele venceu o Internacional por 2-1. Então, é bom tomar um pouco de cuidado com isso daqui, tá bom? Olha que curioso, olha o jeito que foi o gol do Inter, com pressão e gol na sequência. Isso aqui é excelente para se trabalhar no trade. E olha como é que foi o gol do Cuiabá. Uma puxada de contra-ataque, gol. Tá vendo? O Inter depois, no segundo tempo, acabou ficando com um homem a menos e aí sofreu um gol no final. Mas isso daqui diz muito, esse primeiro tempo diz muito do que pode ser esse jogo. O Internacional com posse, com volume, massacrando, abrindo o placar, mas qualquer descuido o Cuiabá pode aproveitar. Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado e, se for trabalhar a favor do Inter, tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada. Fechou? Dos outros jogos que você pode aqui, para complemento, eu vou deixar linkado aqui embaixo no Radar Esportivo para ficar mais fácil, para a gente também não ficar marcando o jogo complementar aqui, mas tem várias outras opções. Tem Dinamarca, tem segunda divisão da França, segunda divisão da Holanda, segunda divisão de Portugal, da Espanha. Eu vou marcando aqui e vou deixar linkado o link do Radar Esportivo. O espaço está aberto para vocês, muito obrigado pela companhia, pela ajuda de sempre. Não esquece de comentar aqui embaixo qualquer complemento, qualquer erro que eu tenha cometido, para a gente fazer esse planejamento juntos. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.